E aí, tranquilo? Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Fernando Scalabrini e estamos começando diretamente do estúdio Voz, o Papo Acessível. Hoje não é ao vivo, não. Hoje não é ao vivo, hoje é gravado. Excepcionalmente essa semana a gente está fazendo gravado, mas semana que vem voltamos ao vivo. E eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado, tanto com a Isa aqui na técnica, né, quanto com Renatinha Fonseca, diretamente das Areias Cariocas. Fala aí, Rê. Não estou nas areias, porque está meio friozinho aqui. Claro, carioca, Porra, 23 graus. friozinho Eu no estou Rio. até com casaco aqui nas costas da cadeira para qualquer emergência, entendeu? Nossa senhora! Não, fala como se morasse no Rio Grande do Sul, né? É, rapaz, para carioca, 23 graus já é um friozinho, viu? Dependendo da Aqui, altitude em que você esteja. Eu estou entendi. aqui numa certa altitude, então. Tiver em cima do Cristo, é mais frio, né? É, então, por isso que eu nem tenho ficado muito lá. Estava quase É. matando o Cristo de tantas cócegas, né, coitado? Não, Ficar com o dedo lá no sovaco fez dele. muito calor e mandou você tirar o dedo, né? Então... É, pois é, exatamente. Bom, pra você que, antes da gente começar, né, a falar sobre o assunto de hoje, pra você que quer tirar o seu podcast da gaveta, tá? Pra você que quer tirar seu projeto da gaveta, recomendo aqui, @estudiosvoz. Você pode fazer seu podcast aqui. Nós temos aqui 3 salas: a sala firma, que nós estamos aqui agora, a sala inovação e a sala grafite. Então, eu recomendo, né, top, estúdio top, tire seu projeto da gaveta. Ou você mesmo que já tem um podcast, mas quer dar um up no seu podcast, procure no Instagram, @estudiosvoz, que você vai ter o link ali na bio e todas as informações possíveis e imagináveis. Certo, Rê? Certíssimo. Super indicado. Exatamente. Bom, vamos falar hoje sobre um assunto sério, né? Um assunto que não é um assunto novo entre a gente, né? Entre a pessoa com deficiência em geral. Eu já tratei desse assunto, já escrevi texto sobre isso, a gente já falou um pouco sobre isso no Papo Acessível mesmo, em outros episódios. Mas além desse, eu quero puxar uma outra coisa. Vamos falar sobre consumo inclusivo, né? A importância, né, do consumo inclusivo, o que é o consumo inclusivo. Mas eu quero puxar um aspecto desse consumo inclusivo que eu acho que é muito pouco falado. Eu não vejo as pessoas falarem sobre isso. Estou falando assim, voltado para nós, né? Para pessoa com deficiência Sim. e principalmente aqui, né? Para pessoa com deficiência visual, que é a nossa seara aqui, né? Onde a gente mais entende, vamos colocar assim. Então, que é a compra por impulso, né? Eu não vejo as pessoas falarem muito sobre isso. Então, Rê, eu queria fazer uma pergunta para você. Como que é para você, no seu dia a dia, as suas compras? Não só as suas compras do dia a dia normais. Eu quero dizer o seguinte. Você compra por impulso? Você, Renatinha Fonseca, como que é para você essas compras por impulso? Olha, essa questão da compra por impulso, ela está muito, como eu já enxerguei, né, e você também, a gente sabe que a compra por impulso ela está muito conectada à questão visual, né? Você está Uhum, andando lá no shopping, olhando as vitrines e olha um negócio, e fala, nossa, que sapato maravilhoso, vou comprar, uhum, né? uhum. Se apaixona e vai lá e compra. Depois você pensa: "Porra, não precisava disso de repente, né, Exato, tem esse pra aspecto, né? quê?". Eu acho que a compra por impulso, ela ainda acontece, mas ela acontece tipo assim, eu pensei em alguma coisa, cara, Uhum, podia comprar um negócio desse pra mim, vou lá, se eu não refletir um pouco, vou lá e compro sem pensar muito, eu posso depois dizer: "Ah, caramba, eu comprei por impulso, uhum. talvez não fosse", ou então Teve não um certo comprei impulso, né? aqui, comprei aqui nessa loja e de repente poderia ter encontrado um valor melhor ou um produto Uhum, melhor, etc, etc. Mas uhum, eu acho que esse impulso ele vem mais da ideia da gente, ou até de repente de um anúncio, por exemplo, né, de um de alguém, de algum anúncio que você ouve, que te uhum, vende aquele produto, você diz: "Caramba, que legal, vou comprar", e vai lá e uhum. compra na mesma hora. Que hoje Sim. também, eu acho que a questão da internet facilita muito, né, a compra Ah, por sim, impulso. sim, sim. Mas você lembra qual foi a sua última compra por impulso?
A última vez que você fez uma compra por Ih, impulso. rapaz, não lembro não, hein? Peguei, agora peguei. Pegou, viu? Mas assim, Não fora lembro esses não. exemplos que você deu, né? Que é interessante porque tem um certo impulso, né? Naquilo que você acabou de citar. Ah, puxa, acho que eu gostaria de comprar um fone de ouvido. Ah, vou ver aqui e tal e compro. Tem um certo impulso nisso. Mas tem um certo planejamento também, né? Você fala, pô, eu quero comprar um fone de ouvido. Aí você vai, ou você vai até uma loja, ou você entra no site, você dá uma pesquisada, você dá aquela zapeada. Você até pode comprar por impulso aquele produto em si que você acabou de ver, se encantou por ele e tudo mais. Mas tem um certo planejamento, né? Uhum. Não foi, é o que você falou, citou antes, né? Não foi você andando no shopping, olhou uma vitrine, opa, caramba, show de bola. Foi lá, comprou e beleza, né? É. Então, nesse sentido, é nesse sentido que eu quero, né, fazer o alerta, porque a gente não tá falando da compra do impulso, assim, eu quero deixar bem claro isso, porque a compra por impulso é um problema, né, pode se tornar um problema para sua renda, para suas finanças. A gente não está aqui incentivando que a pessoa com deficiência desarranje a sua renda, né, a moda caralha, para fazer compra por impulso. Não é essa a questão. A gente tá falando daquelas compras por impulso que. Desculpa, daquela compra por impulso que você vai no supermercado, você vai num shopping, é uma coisinha pequena, uma capinha, uma coisa assim, né? E não aquelas compras por Uhum. impulso em que você descaralha todo o seu salário do mês. Não é essa a questão, não estamos incentivando isso. Mas eu quero fazer esse alerta aqui porque não é pensado pra gente, pessoa com deficiência visual principalmente, essa categoria. E eu não sei se você sabia, que assim, 60% das pessoas, dos brasileiros e brasileiras, compram por impulso. Então, É isso tudo? é isso tudo. Né? Então, assim, Aham. não estou falando que 60% das vendas são por impulso. Estou falando que 60% das pessoas, né, Uhum. segundo pesquisas, inclusive do Sebrae, tem o Sebrae envolvido aí, 60% das pessoas compram por impulso. Então, estamos falando assim, de qual fatia do mercado? Eu não tenho esse dado, né, de qual fatia do mercado representam as compras por impulso. É difícil você distinguir, né? É. O que é compra por impulso, o que não é compra por impulso. Mas a gente sabe que é uma fatia grande. Se você pegar assim, 60% das pessoas compram por impulso, seja lá qual for o produto, a gente sabe que a fatia não é pequena, né? Uhum. Só que Com certeza. isso pra gente não é nos dado esse direito da compra por impulso. Então eu vou dar um exemplo, Não, né? nesse aspecto visual, né, principalmente, não. Não nos Exato. é. Porque como é que você vai fazer uma compra por impulso? Sei lá, você vai num shopping hoje. Ah, eu lembrei uma coisa que eu comprei por impulso recentemente. É. E aí, provocado pela presença de uma pessoa que enxerga. A nossa Ah, secretária aqui, sim. que Uhum. ela vem uma vez por semana, a Rosane, beijo, Rosane. A gente estava almoçando e ela começou a olhar no celular dela umas promoções nessas lojas chinesas, né? Nesses Ah, sim. sites chineses. Uhum, uhum. Ah, é uma promoção, tudo por 9,90, nossa, não sei o quê, blá blá blá. É aquelas bugigangas que algumas a gente a gente pensa assim: "Pô, estava querendo comprar um negócio desse, uma garrafinha É. de água, um negócio assim". Mas, ela me falou de uma coisa que eu não conhecia, e isso aí eu comprei totalmente por impulso, Uhum. que é o seguinte, vou tentar explicar. Hoje que eu tenho isso aqui em casa, eu consigo explicar melhor, porque quando ela me explicou, eu tive um pouco de dificuldade de entender e fui na dela, porque inclusive ela comprou um para ela, Sei. eu comprei um para mim, que é o seguinte: a gente usa o detergente de lavar louça, aquela garrafinha que você despeja na esponja para poder passar na louça. Uhum, uhum. O negócio é um dispenser de detergente que você põe em cima da pia e ele em cima, a tampinha dele, ela tem uma molinha. E você põe o detergente lá dentro e a tampa, ela é mais funda um pouco do que o pote, né, do que a borda do pote, o Certo. suficiente para você encaixar a esponja. Aquelas Uhum, esponjas tradicionais, retangulares, né? Que uhum. tem um lado amarelinho e o outro lado Verde. verde. Uhum. Aí você encaixa a esponja ali e quando você quer pegar o detergente, você só aperta para baixo e ele vai lá embaixo e suga o detergente que está ali dentro. Você tem que Hum. despejar da garrafinha para ali, né? Certo.
Então, quando o Glauco chegou em casa, eu comentei com ele que eu tinha comprado, ele lava muito mais louça aqui em casa do que eu, né. Aham. Aí ele falou assim: "Ah, bobagem isso aí, eu acho que você gastou dinheiro à toa". Eu falei: "Que nada, é um negócio baratinho. Se a gente não gostar, a gente doa, né". Hum. E no final das contas, ele gostou e eu gostei também. É prático, sabe, você tá com a mão segurando a louça, você não precisa eh, soltar a louça para pegar a garrafinha do detergente Ah, e botar na sim, esponja, entendeu? boa, boa, legal, É legal, interessante, mas legal. assim, foi por impulso, a gente Aham. podia ter concluído: "Puta, que merda, não vale nada isso aqui". Aquelas Ah, coisas que parecem muito interessantes, mas que na hora de sim, funcionar não funcionam sim. muito bem, mas não foi, até que foi uma compra interessante, mas foi totalmente por impulso, até porque eu não sabia nem o que era. Não, mas você fez errado, devia ter chegado pra ela e falado: "Amor, comprei um presente pra você, Exatamente. custou o zóio da cara, mas comprei, porque é Nossa, pra te perdi essa ajudar", sabe. oportunidade. É, então, mas aí, ó, você deu um exemplo muito bacana, porque você fez uma compra por impulso, que você teve um intermediário aí, né? Você teve a tua secretária que enxerga, que te ajudou, que te incentivou a fazer essa Aham. compra por impulso. Porque, primeiro que esses aplicativos aí que vêm, né, pros da China e tudo mais, não são lá acessíveis, né? Não, não são muito não. Eles chegam a ser até usáveis, mas acessíveis eles passam longe, né? É, Então, como é que a gente ia fazer uma compra por impulso de um, sei lá, de um dispenser de é, sabão para, sabe, é difícil esse tipo de coisa, né? é. Isso passa por uma descrição, assim, é possível? É possível, desde que a descrição esteja orientada, né, a atender a pessoa com deficiência visual, por exemplo. É, Né? E não tem essa orientação, né? Não tem essa orientação não. nem no e-commerce brasileiro, imagina no chinês, né? Imagina, e tá muito Então, longe disso, né, sim, eu acho. exato, eu também acho. Tá, mas beleza, vamos fazer outra provocação aqui, que é o seguinte: mercado, né? Qual foi a última vez, Rê, que você descobriu uma novidade no mercado? Nossa, muito raro a gente descobrir. No outro dia alguém me falou o nome, alguém, colega, até lá do diálogo, falou assim: "Eu detesto Nutella. Uhum. Eu não como biscoito tal". Aí eu falei: "Que biscoito é esse?". Aí: "O quê? Você não conhece esse biscoito?". Não. Tipo assim, é difícil, cara, é É, difícil, porque a gente só vai conhecer quando outras pessoas comentam, né. A exato. gente não tem aquela de ficar olhando eu estou na seção do produto de limpeza, pô, isso aqui é Uhum. interessante e tal. Você descobre muita coisa no mercado, né, Sim. muitas novidades. Exatamente, porque e no mercado tem uma coisa muito interessante, né? Eu espero que, assim, eu sei que a gente fala muito mais para nossa bolha, né? Para nossa Cegolândia que eu brinco, mas eu espero que esse vídeo chegue, né? A comerciantes, empresários, porque, olha só, no supermercado acontece uma coisa muito interessante, que as marcas, elas brigam por lugares nas gôndolas, Isso. né? Então, existe Uhum. até uma psicologia disso, né? Existem profissionais especializados, inclusive Uhum. psicólogos e tal, especializados em como vai te atingir, né, aquela marca, aquele determinado produto naquele lugar daquela gôndola, por exemplo. Tá? Isso, trabalhando também muito com essa questão da compra por impulso, né. Exatamente, Tá mais à exatamente. mão, apareceu Isso. logo ali na frente e tal. Uhum, tá ali na altura dos seus olhos, Isso. né? Então, assim, isso é um mercado gigantesco, né? Existe uma briga muito grande, tanto aqui quanto nos Estados Unidos e tal. Isso é uma coisa bem interessante. Agora, Uhum. as marcas brigam tanto, né, pra ter essa fatia grande de compra por impulso e não atende a gente. Pois Não é. atende. Porque a gente vai no mercado, primeiro que é um parto, né? A gente ser muito bem atendido em qualquer supermercado. Aqui eu não estou falando Uhum. de um específico, né? Mas é difícil, porque não tem pessoal especializado. E quando tem, eu quero deixar isso bem frisado aqui, é bom a gente falar isso, é realidade. Quando a gente vai no mercado fisicamente, eu já não vou no mercado fisicamente já faz um bom tempo.
Mas quando a gente vai, resolve ir, eu gostaria de ir, mas quando a gente vai e resolve ir, a gente tem que saber tudo que a gente vai comprar de cabeça. É. Não tem aquela opção da pessoa te ajudar e falar assim, olha, agora nós estamos aqui no corredor do chocolate. Aqui do Uhum. lado nós temos aqui chocolates da Nestlé, da Lacta, Uhum. da não sei o quê. Olha, a Lindt aqui lançou um chocolate novo, não sei o Isso. quê. Aqui do lado esquerdo temos salgadinho. Olha, a Bom Gourmet lançou um sabor novo de salgadinho. Isso não Uhum. existe pra gente. Não existe. A gente tem que ter a compra na cabeça, a gente tem que entrar no mercado, tem que pedir pra pessoa e confiar que a pessoa vai, né, pegar aquele produto que a gente Pegar a tá... coisa certa que a gente quer, porque às vezes Exatamente. até acontece de pegar errado, né. Isso. Eu, quando ia ao mercado fisicamente, que era antes da pandemia, também não vou mais, era lista no celular, né, Uhum. porque muita coisa não dava para ficar lembrando e tal, levava a lista, não tem jeito. Sim. Não, e o constrangimento, Rê? Porque, assim, existe um certo constrangimento de você estar ali utilizando o serviço de uma pessoa que não foi preparada para te atender, não está no mercado ali para te atender, ela está fazendo um extra, né? Uhum, Geralmente, ela está fazendo um favor para você. Quer dizer, vamos combinar, não isso. é um favor, o mercado tá vendendo pra gente, não é isso. Mas aquele funcionário ou aquela funcionária, ela geralmente está fazendo um favor de atender aquela pessoa com deficiência, Ela né? está sendo desviada das funções dela, Isso, né. exatamente, ela não foi preparada para isso. Então, Uhum, obviamente, ela não vai passar pelos corredores te descrevendo o que tem e o que não tem, né? E uhum. assim, geralmente, assim, a gente se sente constrangido, eu não sei você, eu não sei você aí que tá nos ouvindo, tá nos vendo. Mas eu me sinto constrangido de chegar a pessoa e falar assim, olha só, me conta as novidades desse corredor aqui, Ah, com certeza. Com né? certeza. A gente não se sente à vontade para fazer isso, Exato. Porque a gente vai né. estar tomando um tempo de uma pessoa que vai estar, sei lá, poderia estar fazendo outra coisa. A gente Uhum. já se sente meio assim, né? Puta que pariu, tô ali atrapalhando aquela pessoa e tal, não sei o quê. Tem esse constrangimento. É, É, a gente fica, sei lá, uma hora esperando pra alguém aparecer e atender a gente. é. Então, a gente não se sente bem-vindo. Essa que é a questão, Uhum. né? Em qualquer lugar, né? Existem casos e casos, né. Eu aqui no mercado que eu ia, que por sinal é o mesmo que eu faço compras hoje, através de um site, né, um site nem é o site do mercado, é um site geral que tem vários mercados e eu faço é o mesmo mercado, só que eu faço pelo Uhum, aplicativo. certo. Era legal até, sabe. O Uhum. pessoal atendia a gente bem, a gente nem esperava tanto assim, mas com certeza não eram pessoas preparadas, treinadas para lidar com a gente, eram pessoas e assim, a gente ficava muito feliz quando era um funcionário que conhecia bem o mercado. Ah, sim. Porque aquele funcionário que já trabalhou em determinados setores, eu não saberia dizer quais, Uhum. talvez reposição, não sei. Aquele funcionário a gente percebia nitidamente, funcionário que conhece bem cada seção do Hum. mercado. Então você fala: "Eu quero tal coisa", ele diz: "Ah, já sei, é ali no terceiro corredor", Ah, sim. né. Uhum, É o uhum. cara que a tua compra fica mais ágil, né, Sim. e muito mais eficaz a coisa, né. Mas a É. gente até que era bem atendido, mas já fomos mal atendidos em outros mercados, sim, já fomos. Tipo assim, do gerente se comportar como se estivesse fazendo um grande favor. Uhum, "Não, uhum. agora não tem funcionário Fazer uma disponível". doação, né? É, uma vez até o Glauco: "Não, como assim não tem? Tem que É. ter, eu preciso de uma pessoa para me acompanhar". "Não, mas não tem, no momento não tem". O Glauco pegou o celular, fingiu que ligou a câmera: "Então tá, deixa eu registrar isso aqui, ó, eu estou aqui no mercado tal, não sei o que". Aí o cara: "Não, não, não, espera aí, tá chegando ali o fulano", e rapidinho resolveu, né, mas, É. foi um exemplo de uma coisa de um lugar que a gente foi mal atendido, né. Então, mal atendido. Você citou uma coisa interessante. Hein? Mal atendido, eu fui poucas vezes mesmo. Porque Uhum. muitas vezes a pessoa que está sendo desviada ali da tua função, ela assim, acontece de ter má vontade, sim, acontece. Mas geralmente tem uma certa boa vontade ali em auxiliar, em ajudar, mesmo que a pessoa não Uhum. seja preparada, né? Mas Sim. é, é diferente você não ser mal atendido e você se sentir bem-vindo, né? Tem uma diferença grande aí entre você entrar num É. estabelecimento
e você notar que aquele estabelecimento está preparado para te atender. Ah, Né? Quando você entra em algum lugar que a pessoa está preparada para te atender, aquela marca se preparou, aquele empresário, aquele comerciante, você fala, pô, legal, sabe, bacana, assim, as pessoas estão, você se sente bem-vindo, né? Você se sente Fernando, parte. você nunca sentiu isso, por exemplo? Eu já senti isso até em lojas pequenas, lojas, boutiques de shopping. Às vezes você entrar, eu no meu caso, sozinha, às vezes estou sozinha, chega e a pessoa te atende de um jeito que você tem a nítida impressão que ela está louca para se ver livre de você, que você está Uhum, incomodando tá ali. incomodando, Porque sim. ela não tem aqui, ela não foi treinada, ela não foi preparada para aquilo. Parece que entrou o ET de Varginha dentro da loja, Sim. Sim. né? E a pessoa está desconfortável. Já aconteceu sim, já aconteceu, já tive essa impressão, poucas vezes, tá? Mas sim, já tive essa impressão de que a pessoa, assim, podia agora, fudeu, né? A pessoa pensa, É. fudeu. O que que eu faço? Então, assim, não, já tive essa impressão sim. Mas em mercado principalmente, tá? Em mercado principalmente, É. já tive essa impressão sim, né? A pessoa não sabe o que fazer e tal. E é interessante isso, porque você, assim, voltando para compra por impulso, né? As marcas, os empresários, comerciantes estão ignorando uma fatia grande do mercado que somos nós, né? A pessoa com Sim. deficiência. Que, pô, a gente tem grana para gastar, a gente trabalha, a gente tem nosso dinheiro. Enfim, a gente está sendo ignorado, né? Tanto no consumo inclusivo como um todo, né? Tanto em você, marca, você empresário, tornar o seu produto, o seu serviço inclusivo, né? Quanto nessa questão de compra por impulso. Outra coisa que você citou antes é a questão do shopping, né? Sei Uhum. lá, você tem uma boa experiência indo em shopping? Ah, mais ou menos, porque até eu achei muito legal um papo acessível que você fez com o Sony, que eu não participei nem a Ju, Uhum, que vocês falaram sobre a Inclui. E ele uhum. falou uma coisa sobre a qual eu nunca tinha pensado, né? Que o treinamento da Inclui num shopping seria no sentido de designar um funcionário do shopping para nos acompanhar e nos descrever. Estão passando pela loja Exato, tal, exato, por aquela ali, que você às vezes está dentro do shopping e você diz: Olha, estão passando aqui em frente à loja tal. E você diz: Caramba, eu estava querendo ir aí, mas exato, você não estava lembrando disso, sim. né? Então, mas essa é uma ideia, assim, claro, tomara que o Sony consiga, né, implementar isso, Poxa, seria com certeza. interessante, mas não é uma ideia nova, não é uma ideia inovadora da Inclui e tal, já é uma ideia Uhum, antiga e uma reivindicação antiga da Segolândia, né, principalmente, uhum. porque eu sinto essa É, dificuldade, eu, a minha, deixa eu só responder a tua pergunta, claro, claro, claro. não querendo te interromper e já te interrompendo, é que a minha experiência é razoável, assim, eu sou bem atendida pelos seguranças e brigadistas do shopping que me Uhum. conduzem, mas é um negócio meio emperrado. Por quê? Porque o cara me leva. Aonde a senhora quer ir? Eu quero ir na loja tal. Ele me leva na loja tal, me deixa lá. Eu faço o que eu Passear tenho que nem fazer. fudendo, né? Não, Passear não existe pra gente, né? não. Tem que ter um objetivo. Aí Exato. vou naquela loja, termino, falo para a vendedora: você pode me levar até o segurança mais próximo? Eu vou até o segurança passa o rádio para o brigadista. Eu espero o brigadista voltar e me pegar para levar em outra loja que eu já sei que quero ir. Uhum, E, uhum. e aí, essa espera, dependendo, porque o brigadista ele tem várias outras funções dentro do shopping. Exato. Às vezes tem um problema acontecendo, os caras estão voltados para aquilo, eu tenho que esperar, e às vezes eu espero um tempão, e a gente demora muito mais, às vezes, mesmo quando a gente vai no shopping com, com objetivos muito claros, eu preciso resolver isso, isso, isso e isso. Você demora o dobro, o triplo do tempo do que se você tivesse com uma pessoa te acompanhando direto, te esperando nas lojas, te Exato. ajudando nas lojas, inclusive, a escolher as coisas, né, descrever e tal. Seria muito mais rápido. A gente, a impressão que eu tenho
é que tudo pra gente é sempre muito mais lento, É, muito mais emperradinho, né? Nunca não é, tem não é aquela só impressão não, viu? fluidez. É realidade mesmo, né? Não é só É, impressão não, eu diria que é a realidade mesmo, porque exato. essa questão de ser, assim, eu não tenho uma boa experiência em shopping, a não ser um shopping específico que eu acho que eles tomaram uma atitude bem interessante. O Hum. brigadista, por exemplo, ele fica com você o tempo todo. Olha, que legal. É. Então eu vou até citar aqui, ó, o Shopping Santana Park, da Zona Norte, tá? Eles têm essa política, então a pessoa que é designada para você, Merece ser não, citado. merece, merece. Eles, assim, não descreve o shopping e tal, não é essa a Uhum. questão, né? Ainda não chegou lá onde a gente quer. Mas, pelo menos, eu quero ir na loja X. Beleza, você espera um pouquinho, o brigadista vem, né, a bombeira ou o bombeiro vem e tal, te leva até a loja X, ele espera você na porta, você resolve, tem que Uhum. resolver. E agora, você quer ir aonde? Quero ir em tal lugar. Ele vai e te leva em tal lugar. Uhum. Então tem essa agilidade. Você vê que isso já faz uma puta diferença, né? Faz Porque, sim. no geral, a gente, tá, em outro shopping que a gente vai aqui na Zona Norte, por exemplo, cara, é uma brincadeira de ping-pong. Eles jogam Uhum. ping-pong com a gente. Isso. Né? O E quando segurança. fazem revezamento, né? Eu vou num Exato. shopping aqui, não é o mais próximo da minha casa, mas às vezes eu vou nesse também. Ele é muito grande e assim, os seguranças não são os brigadistas, são os seguranças que nos Hum, levam. E só que eles têm setores. Então, isso. se passar daquele setor, reveza, passa para o outro. Você vai passando de mão em mão Isso. até chegar onde você quer. É É muito louco. exatamente o que acontece no outro shopping aqui na Zona Norte, que é bem grande também e tal. É exatamente isso. Você vai revezar, é revezamento de cego, né? Você vai, passa por um segurança, que passa pelo outro, que passa pelo outro, até chegar onde você quer. E assim, se é uma coisa rápida que você vai resolver, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Eu quero comprar uma capinha pro meu celular. Uhum. Você passa pelo revezamento de cego, né, de segurança. Aí você chega até a loja de capinha, ou a banquinha, sei lá que seja, o stand, né? Quiosque. O Uhum. quiosque, stand. Chega até ali e tal, tá bom. Você compra a capinha, você levou, sei lá, 10 minutos no máximo. Aí você fica mais Uhum. meia hora esperando a segurança voltar. É. Então, quer dizer, totalmente contraproducente, né? Agora, doutor Fernando Scalabrini, Pois não. será que lá no fundo, talvez nem tão fundo assim, não tem aquela questão de que, afinal de contas, nós, pessoas com deficiência, não temos porra nenhuma para fazer na vida, não é mesmo? A gente vai para o shopping para passear, para se distrair, Então, para ficar no estou coçando meu ar-condicionado. testículo direito em casa, então vou Exato, incomodar no shopping, né? isso. Vou exercitar o testículo esquerdo para variar um pouco. Pode ser que tenha essa ideia, sim. Eu não duvido, não. Mas eu acho que é mais uma falta de informação do que. Eu não sei se existe essa ideia pré-concebida, sabe? De que, puta, lá veio o ceguinho, lá tava coçando em casa, veio encher o saco aqui É, no shopping. talvez não seja tão consciente, como eu É, falei, né? Talvez seja uma sim. coisa ainda do inconsciente coletivo, Pode ser, do estereótipo, né? do estereótipo, Olha lá o ceguinho, saiu do do farol, né? estigma. Tava É, pedindo moedinha no farol, veio aqui no shopping gastar, né? Que ele conseguiu. exatamente. Agora, ó, eu gostaria É, de fazer aqui um parêntese faça. para contar uma coisa, uma experiência. O pessoal sabe aí que eu e o Glauco viajamos recentemente para Uhum, Fortaleza, para casa sim. dos nossos amigos queridos, a Cássia e Hilário. Ficamos lá Legal, na um casa abraço pra deles. vocês. E foi interessantíssimo nesse aspecto, exatamente nesse aspecto que a gente está falando aqui do consumo inclusivo. Não vou saber analisar aqui. Gostaria até de ouvir aí os cearenses, né? Esperando comentários deles aí no nosso YouTube, no Boa. nosso Instagram a respeito disso, para saber o que eles pensam sobre isso. Porque, olha, foi incrível a experiência como pessoa com deficiência. Em março, eu e o Glauco viajamos para aquele hotel lá, Hotel Uhum. Fazenda, que é inclusivo, que tem essa proposta, e eu falei,
esqueci que eu tinha uma deficiência, me senti totalmente incluída. Legal. Em Fortaleza, eu quase me senti da mesma forma, durante todo o tempo. Mas você Vou te tá falando explicar porque o Hilário e a esposa te Não, trataram bem ou você tá falando da cidade? não, estou falando da cidade. Em primeiro lugar, aqui no Rio de Janeiro, que nós temos essa fama internacional das praias, das montanhas, etc. Nós temos 2 pontos de praia acessível, tá? Só 2, Tá. por iniciativa de organizações não governamentais, trabalhando com voluntários, etc. Acabou a história aí. Só Tá. funciona no verão. Mas também Lá em você quer ir no Fortaleza, inverno na praia? Pelo amor de Deus, né? pois é, imagina. Fica em casa, pô. Fica em casa, né? Debaixo do edredom. Lá em Fortaleza, são 6 pontos de praia acessível, Ó. com total envolvimento das prefeituras e do estado do Ceará. Tá? Parece que boa parte por iniciativa do governo do Camilo Santana Tá. e a esposa dele, que foi governador do Ceará, que atualmente acho que é o nosso ministro da Educação, se não me engano. E nós fomos em 2 pontos da praia acessível. Aí lá são bombeiros e também voluntários que nos atendem. Eles importaram da Itália uma cadeira anfíbia incrível, sensacional, que o pessoal, para as pessoas que têm deficiências físicas e tal, que Que ficam legal. flutuando na água. Um negócio totalmente diferente, bacana, pessoal super engajado. 6 pontos. Inclusive, nós fizemos um passeio a Cumbuco, que fica a 40 minutos de Fortaleza, e lá também tem, quer dizer, é uma cidadezinha menor, né? E também tem um ponto de praia acessível, funcionando o ano inteiro. Tem um horário, sempre tem um horário, né? E tem geralmente domingo, segunda-feira, são dias que eles param porque o movimento é muito grande na praia, e segunda-feira é dia de descanso. Mas assim, funciona direto o ano inteiro. Legal. Isso é um ponto. E vou falar, lojas, restaurantes, cafés, farmácias, mercados. Cara, parece que todo mundo foi treinado para nos atender. Sério? A impressão que a gente tem é essa. A gente chega num Caramba. restaurante, primeira coisa, o cara designa uma pessoa para ficar ali com a gente, atendendo a gente. Às vezes chega, tipo, caramba, o cara tá exagerando um pouco, né? Tipo, tá sendo tão atencioso, que ele tá sendo tão delicado, tão atencioso, que eu falo, gente, dá vontade da gente consumir mais, né? Porque a atenção que ele tá tendo é tão... O cara fica exclusivo, quase exclusivo, não fica exclusivo, mas fica quase exclusivo, dedicado a gente, vindo toda hora na mesa, enquanto aqui no Rio, quantas vezes você está no restaurante e fica levantando a mão igual um louco? Aqui Uma também. vez, eu com o Glauco aqui no restaurante, foi até num dia de aniversário dele, que a gente foi jantar num restaurante aqui no shopping. Cara, levantamos, fingimos que a gente estava indo embora, porque ninguém atendia a gente. O Glauco levantava a mão lá em cima, sacudia, ninguém aparecia. A gente, vamos levantar, que aí eles pensam que a gente vai embora sem pagar a conta, eles vêm. Ô, Glauco, eu vou te dar uma dica. Tem que fazer Opa. escândalo. Escândalo. Tem que Então, levantar a mão e falar assim, ô chegado! Ô grande! Entendeu? Tem que ser assim, porque senão não rola, não. E lá, cara, os caras assim, toda hora vinha perguntar se a gente queria mais alguma coisa, se não sei o quê, olhando as bebidas, o que a gente comeu, se quer comer mais alguma coisa, se quer mudar de lugar, se quer isso, quer aquilo. Caramba. Impressionante. Motoristas de Uber, eu achei bem diferente daqui. Super educados, super, assim, mais na deles. Não vi muito aquela coisa de ficar fazendo pergunta indiscreta, invasiva, né? sabe? Fazendo uma de amiguinho, né, da gente. Muitas vezes eles fazem isso porque as pessoas se acham no direito de ser invasivos, porque como se a gente fosse criança, sei lá o que é. Sim.
Só falta virar pra Todos. trás e falar assim, papai deixou você sair de casa? E mamãe tá sabendo? Exatamente, exatamente. E assim, todos com o ar-condicionado do carro ligado. Aqui no Rio tá difícil dos caras ligarem o Hum, ar-condicionado, estão economizando, não estão ligando, hum. se você não pedir, às vezes mesmo pedindo, E o o cara negócio tá reclama. estranho. É. É. Então, assim, esse aspecto também excelente. E por fim, as pessoas que nos ajudam até na rua. Não tem esse negócio de as pessoas ficarem te pegando, Uhum. tá? Oi, tudo bem? Você precisa de ajuda? Aquilo é assim, o nosso sonho de consumo, é assim, lá. Caramba. E assim, ó, isso é confirmado pela Cássia e pelo Hilário. Eles já estão lá há alguns meses morando lá. Eles eram daqui, eles moravam aqui, e eles perceberam isso nitidamente. É Caramba. muito Não, diferente. realmente E assim, surpreendente. Surpreendente. eu Surpreendente me mesmo. lembrei também, eu queria mesmo hoje falar sobre isso, mas me lembrei especificamente sobre o mercado, que teve um dia que eu fui com o Glauco sozinha no mercado para a gente fazer umas compras. Uhum. E o rapaz que sempre atende o Hilário lá, né, atendeu a gente. E assim, super tranquilo. Depois foi até com a gente numa outra loja, que é um negócio que a gente não encontrou no mercado. Ele foi com a gente, pediu autorização, foi com a gente numa outra loja. E Caramba. assim, chegava nas sessões, olha, tem essa marca, tem aquela marca, tem esse aqui, ó, que lançaram agora. Mais ou menos isso que você falou, Olha que ficava legal. sugerindo coisas. Olha, cara, eu não sei a que se deve isso. Eu desconfio que o Ceará tem um destaque em relação à educação, a programas de educação, Uhum. educação escolar mesmo, Sim, que a sim, gente sim. sabe, O Ceará tá sempre no top, né? sempre, É. sempre. Eu desconfio que a coisa passe por aí, tá? Também tem uma questão, assim, nós ficamos num bairro, a gente não passou por nenhum bairro de periferia, nada disso. Uhum. A gente estava num bairro, vamos dizer assim, um bairro Classe média. mais classe média, né? Então pode ser, claro, a gente estava de turista, mas a gente esteve em vários lugares, sabe? Em shopping, em Isso é muito legal. restaurante. Cara, parabéns para o Ceará, seja lá por que for, que os cearenses Exato. aí comentem e digam se vocês sabem o porquê disso, porque olha, eu fiquei encantada. Nós ficamos encantados. Eu me senti tão incluída quanto eu me senti lá no Parque dos Sonhos, Legal. sinceramente. Ó, o Sancler, que foi nosso entrevistado aí há uns episódios atrás, ele mora em Fortaleza, né? Lembrei, Confirma lembrei pra dele. gente aí, Sancler, né? Se com você Sancler, também é conta pra assim. gente aí, se Porque, você olha, sente isso. vou te falar, Rê, desse jeito aí, o que nós dois estamos fazendo, você no Rio e em São Não Paulo? é? Tô pensando seriamente em me mudar para lá. Ah, mas pô, porque, assim, isso deveria ser o padrão, né, Rê? É, Deveria ser o padrão, deveria porque sim. você vê, vocês foram turistas, olha só a experiência que você tá contando aqui, que é muito rica, né? Você aí, de novo, você chato, empresário, comerciante e tal. Ó, escuta essa experiência, né? O quão rica é essa experiência. Eles foram de turistas, mesmo quem mora lá tem essa experiência. Tenho certeza que voltaram falando em ir de novo, né? Porque com essa experiência aí, obviamente vocês querem voltar lá. Né? Então, assim, vocês É. compraram, vocês passearam, vocês tiveram uma boa experiência. Sabe, assim, não é uma coisa tão difícil, vamos combinar? Não, não é. E olha, eu ouvi uma entrevista daquele, acho que é José Fernandes, que é o dono do Parque dos Sonhos. Uhum. Ele dando uma entrevista até para um casal de cegos que tem um canal no YouTube que foi lá no Parque dos Sonhos. Cara, eu fiquei também encantada com a fala. O cara não tem uma fala capacitista nem de longe, assim. Legal. Falando sobre a questão do consumo mesmo, do retorno financeiro, de você ter a inclusão. As pessoas querem consumir, elas querem ir lá gastar dinheiro, elas querem ter seu lazer, elas querem Exato. comprar, elas querem, cara, normal, como todo mundo. E isso dá retorno. Ele É. fala isso o tempo todo na entrevista. Existe um retorno e é por isso que eu faço isso, não é porque, Não é pra ser sabe, bonzinho, né? Não é pra ser não, bonzinho. Ah, como ele é bonzinho, né? Tá fazendo uma obra social. Não, ele tá vendendo. exato,
Ele tá O dia que faturando. todos descobrirem isso, aí a Pois é, coisa vai começar a andar, né? pois é. Agora, quero só fazer um destaque aqui também para os meus amigos, que, olha, foram 10, cara. Que É, coisa legal. fofa. Fizeram roteiro pra gente. Roteiro, roteiro. Todo dia tinha um programa para fazer. Maravilhoso. Legal, Um beijo, legal. meus amigos. Muito Maravilhosos. bom, Ainda muito bom. encerramos no último dia, fomos a um show do Toquinho. Olha, Opa, show de bola. Para encerrar, fechar com chave de ouro. Foi maravilhoso. muito bom, muito bom. Você vê, não é tão difícil, porque tudo isso que você citou agora, a gente não está falando tanto de. Veja bem, nós não estamos falando tanto de acessibilidade do produto, não estamos falando de acessibilidade da loja em si, porque, claro que para a pessoa com deficiência física precisa ter, mas a gente está falando aqui da nossa seara, né? Uhum. Tudo que a Renata está contando aí, de boa experiência, o que a gente gostaria, né, que deveria ser o padrão, ela tá baseada numa coisa muito simples, que se chama atitude. Uhum. Simplesmente atitude, né? Não é nada mirabolante, não é nada que você tenha que investir milhões. Olha, você tem que, para Não. você tornar a sua marca inclusiva, para ter um consumo inclusivo, você tem que investir milhões. Não, é atitude, é É treinamento, material humano, é né? material humano. Material humano. Exato, aí. Como disse um garçom de um bar que a gente foi aqui poucos anos atrás, antes da pandemia, que o cara falou o Glauco falou, pô, você lida muito bem com a gente e tal, você recebe muito cego aqui? Não, a gente recebe gente. De boa, nossa, Gente, que né? animal, Gente, que da gente hora. é diversa. Tem É, uma diversidade imensa entre as pessoas. Se você atende o público, você tem que estar preparado para atender todo mundo. Simples assim, exato. né? Olha, a gente precisa aqui em São Paulo e no Rio dessa simpatia nordestina, hein, Rê? Porque Ô, essa rapaz, empatia vou te também, falar. né? Empatia e simpatia. É, Maravilhoso. Mas deixa eu te exato. fazer uma pergunta. Faça. Como é que você acha? Você falou da compra por impulso. Uhum. Como é que você acha que os comerciantes, né, empresários, etc., donos de estabelecimentos, poderiam estimular a nossa compra por impulso? Como você acha que ela aconteceria? Olha, eu vou dividir em dois pontos, teria online e físico, né? Sim. O online, ele precisa de uma descrição mais assertiva do produto. Então, Uhum. eu recomendaria, bom, é possível você, sem ser pessoa com deficiência, fazer isso? Claro que é, né? Você descrever melhor o produto que você tá vendendo. Porque muitas vezes a gente vai comprar um produto, vai tá navegando, tá zapeando, e a foto pode até demonstrar aquilo que é o produto, mas a descrição não demonstra, né? Então, a Uhum. descrição é muito falha, aí você tem que ficar procurando vídeo no YouTube, aí isso sai do impulso, né? Porque você tá zapeando ali. Tá, Sim. puxa, que legal. Você é impactado pelo título. Aí você vai olhar a descrição, não tem uma descrição muito. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Ahn, aliás, tem a ver com o Sancler. O Sancler me mandou uma mensagem esses dias aqui, pra trás, perguntando do meu forno, que eu tenho um forno que é forno elétrico e air fryer. Ele é um conjunto, né? Um 4 em um, 5 em um. Uhum. Aí ele mandou um link e falou assim: é esse que você tem? Aí eu entrei no link, assim, pelo número do modelo, não era o mesmo modelo do que eu tenho. Era a mesma marca, mas não era o mesmo modelo. Na descrição, não falava se aquele forno era de botão, ou se era touch, ou se era digital, por exemplo. Né? E sendo Uhum. touch, pra gente, não é que é impossível, mas é muito difícil de usar. Né? Sim. E o meu modelo, no caso, ele é todo de botão, é todo analógico. Então, bem facinho de Uhum. usar. E aí, cara, não teve como saber. Assim, é uma coisa tão simples, né? O Exato. forno possui tantos botões analógicos, ou digitais, ou touch, ou seja lá o que for. Pô, é uma coisa tão simples. E não tinha isso na descrição. Aí eu falei, Uhum. olha, Sancler, não tem como saber. A gente pode deduzir que por ser a mesma marca e por ser só um modelo abaixo, no sentido de tamanho, né? Porque o meu era maior e o dele era Uhum. um pouquinho menor, né? O modelo um pouco menor. Então pode deduzir que talvez seja a mesma coisa, mas não tem como ter certeza. Então pega a foto do anúncio e joga no Be My Eyes, por exemplo. Né? Exato. Estava aqui pensando no Guimarães, que eu tive uma experiência essa semana que eu fiquei babando. Não, Be My Eyes é foda. A gente vai falar. Vamos citar ele já já. Eu falei, joga no Be My Eyes. Ele falou, pô, verdade.
vou jogar. E pelo demais ele descobriu, tá? Ele conseguiu descobrir. Caramba. Mas assim, é uma coisa simples, né? De você ter uma descrição um pouco mais assertiva do seu produto. Porque pensa assim, primeiro você tem que pensar o seguinte, olha, nós poderemos ter cegos consumidores. Sim, realmente, você nunca pensou que cego poderia comprar? Pode ser que você não tenha pensado, mas pensa a partir de agora, né? O cego compra, ele consome. Então, o primeiro ponto é, poxa, pode ter alguma pessoa aqui que não enxergue e queira comprar meu produto. Mas também tem outra coisa. Pode ter uma pessoa que vai enxergar a imagem, mas não vai entender direito o que está vendo. Né? Por alguma outra neurodiversidade. Né? Por, sei lá, por uma dislexia, TDAH, não sei, alguma neurodiversidade. Então, a descrição ali, ela ajuda. Né? Não só o cego, ajuda todo mundo. É por isso que a hashtag que eu sempre uso, hashtag para todos verem. Né? Por quê? Porque tem pessoas que podem precisar de uma descrição. Sim. Beleza, então eu acho que online a principal questão é essa. Claro que seria interessante fazer um vídeo do produto. Seria, cada um tem um videozinho ali do produtinho, né, explicando. Mas assim, isso seria o ideal, vou colocar assim, mas só uma descrição assertiva já seria interessante. Observação, vídeo descrevendo o produto, tá, gente? Não é vídeo com musiquinha, não. Exato, exatamente. A gente encontra uns desses por aí, viu? Exatamente. Faz um vídeo com uma musiquinha tocando e o cego fica olhando com cara de paisagem. Sim. Não entende nada. Aconteceu isso, por exemplo, no Instagram, alguns meses atrás, de uma marca aí de áudio, né? Porque eu sigo e tal, eu gosto muito de microfone, áudio, cabo, essas paradas todas. Lançou um produto novo. Olha cá, pessoal, produto novo, papapá, modelo do produto ali e tal, e o videozinho com musiquinha. Então, quer dizer, legal, né? Bacana. Só que aí eu fui lá, eu comentei, falei, olha, não dá pra gente saber, né? Não, beleza, tem um outro vídeo que tá sendo explicado, mas assim, esse outro vídeo que tá sendo explicado não é que foi divulgado. Né? Eu tive que ir lá atrás pra conseguir esse outro vídeo. Então, assim, a primeira coisa é isso. É uma descrição mais assertiva e começar a pensar que a pessoa com deficiência, em geral, né, pode ser seu consumidor, pode comprar seu produto ou utilizar seu serviço. Essa é a primeira questão. Na questão física, é atitude. Né? Assim, olhar para a pessoa com deficiência, principalmente a visual, não olhar assim, puta, fudeu, e agora, o que eu faço com esse negócio? Não, assim, a pergunta-chave é, oi, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Se você tiver quebrar essa barreira, né, com essa pergunta... É uma escuta ativa, ter uma escuta ativa e se comunicar, né? Exatamente. Procurar, porque quando você não sabe uma coisa, você pergunta, como é que é? Eu não sei fazer isso, como é que faz? Sim. É isso, gente. Simples, muito simples. E não custa nada para grandes lojas, grandes marcas, designar uma pessoa para isso. Não precisa ser uma pessoa contratada especificamente para isso. Mas você pode pegar 2, 3 funcionários e treinar eles e falar assim, olha, quando entrar pessoa com deficiência aqui na nossa loja, na nossa marca e tudo mais, você, como tem treinamento, você vai ser designada para atender essa pessoa. Isso. Quando não tiver, você faz suas outras funções. Não precisa pegar uma pessoa para ficar de manequim ali na loja, esperando entrar um cego. Não é isso. Não é isso que a gente quer. A gente sabe que isso, sabe, nem é necessário que seja assim, né? Não. A não ser que a tua loja tem um fluxo, sei lá, o dia inteiro de cego entrando e saindo. Aí tudo bem, aí você contrata uma pessoa especificamente para isso, mas não é o caso. Né? E essa atitude, sabe? Como eu posso te ajudar? Tirar essa barreira atitudinal que a gente chama, né? E aí nesse caso do consumo presencial, essa pessoa exercer aquela coisa que normalmente acontece o quê? Eu tenho até uma amiga que ela fala, eu detesto entrar numa loja, ela enxerga. Entrar numa loja, o vendedor ficar me rodeando, né? Querendo fazer a venda ali e tal. Porque é o que acontece normalmente. Uma pessoa sem deficiência, quando entra numa loja, o vendedor vem, pois não, né? Tudo bem? Em que eu posso te ajudar? Não quer dar uma entrada? Quer experimentar? Não quer experimentar? Olha aqui, tem esse. Mas esse aqui não tá legal. Não, peraí, mas eu tenho outro. A gente quer isso também. Sim. Porque a gente não tá vendo, eu posso
eu quero, sei lá, eu quero uma bolsa preta. Uhum. Aí eu quero uma bolsa pequena preta, tá? Essa aqui. Não, mas essa daqui tem esse negócio aqui que é dourado que eu não gosto. Aí, né, peraí, eu tenho outra aqui. Sabe? Isso. Normal, tipo, vou te mostrar um monte de coisa até te vender alguma coisa, porque é isso que a gente Exatamente. quer. É. A gente quer ser tratado como as outras pessoas são, normal. Só que para a gente vai ter que descrever, vai ter que informar mais as coisas que tem, porque a gente não tem como ver as araras, as vitrines, né? Uhum. É Não, e isso. não tem muito segredo, porque, assim, não tenha medo de errar, né? Você que é Não. vendedor, você que é vendedora, você que é prestador de serviço, não tenha medo de errar, sabe? Essa pergunta, como eu posso te ajudar, ela já quebra uma barreira gigantesca, né? Com Olha, certeza. como que eu posso te ajudar? Não, olha, eu pego no teu braço, olha, eu faço assim, eu faço Uhum. assado, e a pessoa vai aprendendo, né? Outra pergunta importante é assim, você já conhece nossa loja? Você já conhece o Uhum. nosso serviço? Você sabe o que a Sim. gente oferece? Você tem conhecimento? Se a pessoa falar sim, eu conheço, beleza, acabou aí, né? É. Não, não conheço, então eu vou te explicar. Olha, nossa loja é assim, ó. A gente vende isso, a gente vende um monte de coisa, a gente vende bolsa. A gente tem aqui Isso, três boa. corredores na loja, vários, a gente tem bolsa feminina, masculina, a gente tem sapato, a gente tem tênis, a gente tem lá, 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 Boa, boa, Fernando, né? boa. Você sabe que tem loja que tem uma loja aqui no shopping que eu tive um casamento, foi ano passado, eu tinha um casamento para ir, meio em cima da hora, assim, eu, caraca, preciso comprar um vestido, não sei o quê. Minha cunhada foi lá comigo, aquela loja ali é boa, papapá, comprei o vestido, amei o vestido, as poucas coisas que eu vi, porque eu estava meio com pressa, Uhum. achei maravilhoso, lindo, não sei o quê, blá, blá. Recentemente, eu estava querendo comprar uma calça jeans, fui numa loja que eu costumo comprar calça jeans. Não, aí fiquei pensando, será que naquela loja lá que eu gostei tanto, será que lá vende calça jeans? Tipo assim, Uhum. eu não sei, Pois é. porque eu só vi coisas relacionadas a vestido para um É, casamento. Porque ninguém chegou para mim e disse, olha, temos também isso, temos aquilo, temos, né? uhum, uhum, exato. Boa, boa lembrança essa. Exatamente. Porque, assim, já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, ou com você que tá nos ouvindo aí. Já aconteceu com você de você descobrir que a loja tem certo produto através da conversa de outras pessoas dentro da loja? É, acontece sim. Isso Já aí é bem aconteceu comum. comigo. Já aconteceu Uhum. comigo. Já aconteceu de eu estar numa loja de bugiganga, a pessoa virar e falar assim: olha, eu queria tal, uma saladeira. Eu falei: opa, tem isso aqui? É, Tem. Ah, que legal, interessante. exato. Então, assim, é informação, né? É, Claro que, assim, principalmente, né? para isso não precisa de um treinamento específico, não precisa se formar numa faculdade. Não, gente, é só atitude, é só boa vontade, né? Duas perguntinhas: como que eu posso te ajudar? Você já conhece nosso produto, nosso serviço, nossa loja, nosso espaço, nosso restaurante, nosso Uhum. cardápio? Sei lá, sabe? Já Isso. conhece? Ah, não conhece? Vem cá, senta aqui, eu vou explicar então. Ó, nosso restaurante a gente tem, olha, aperitivos, a gente tem entradas, a gente tem pratos principais, pratos quentes, pratos frios e tal, 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 tal. Uhum. Sabe, não precisa ler o cardápio inteiro pra pessoa ali, É. na hora, né? Senão você vai ficar 45 Uhum. minutos lendo cardápio. Não. Aí você pode perguntar se você se interessou por alguma coisa, alguma sessão no nosso cardápio, quer que eu leia pra você? Pronto. É. Não tem muito segredo, né? Uhum. Você vai levar um pouquinho mais de tempo pra atender uma pessoa com deficiência? Vai. Vai, não vou mentir pra Uhum. você, não. Mas você sabe o que você vai levar depois disso? Fidelidade, Com certeza. né? Nossa, demais, cara. A gente fica maluco com um negócio Pois desse. é, pois é. Justamente pela escassez, né? Quando a gente encontra, fala, meu Deus, que coisa. É. Fernando já está até querendo se mudar para Fortaleza. Com certeza. Eu Amore, também. amore, faz as malas aí, ó. Vamos conhecer Fortaleza. Se for tudo isso mesmo, nós muda. Olha, eu queria dar dois exemplos aqui, pra gente encerrar nosso papo hoje. Ok. Eu queria que você também, se você lembrar de alguns exemplos aí. Eu já citei aqui o Shopping Santana Park, né? Mando parabéns pra eles aqui, porque, mais uma vez, porque realmente eles tiveram essa atitude de deixar ali o brigadista, bombeira, sempre com vocês, faz uma puta diferença. Mas eu quero dar dois exemplos, um de produto, outro de serviço. Do que é o consumo inclusivo, do que é você ser incluído, do que é você fazer parte, de verdade, né?
A primeira, é claro que vão me falar que eu sou muito fanboy dessa marca, e eu sou mesmo, que é a Apple. Uhum. Eu tô dando exemplo de produto, é uma marca internacional, marca global, eu sei disso, mas são produtos inclusivos. O meu iPhone é igual ao teu, se você enxerga, o meu iPhone é igual ao teu. Não Uhum. tem diferença, tá? Então, tanto o iPhone, quanto o Mac, quanto o iPod, Apple TV, enfim, são produtos acessíveis que não importa qual pessoa for comprar o produto, né? Ela vai ter como usar o produto de uma forma completa, né? Do Uhum. começo ao fim é uma experiência acessível, uma experiência inclusiva. Esse é Isso. primeiro exemplo que tá batido, que a gente fala muito, eu sou fã, né? A gente é fanboy, Nós somos. nós somos, exato. Tá batido, pode parecer que tá batido, mas é uma realidade, é verdade, né? Nesse quesito ainda não tem uma marca, talvez a Samsung chegue próximo, né? Porque tem, Uhum. tem uma experiência acessível também de você ativar logo desde o começo, talkback e tal. Mas igual a Apple, infelizmente, ó, presta atenção na sutileza. Uhum. Infelizmente, igual a Apple ainda não tem outra. Eu digo É, infelizmente porque tem que ter concorrência, né? lógico, a Mas, gente queria que tivesse, né? exato. Infelizmente tem a Apple. Mas a outra questão é uma questão de serviço. Que eu queria dar um exemplo aqui, que é o Nubank. Não Uhum. tem outro banco hoje no Brasil, me corrijam aí se eu estiver errado, com uma experiência completamente inclusiva e acessível. Uhum. Quando eu falo, Rê, e ouvintes, de uma experiência completamente inclusiva e acessível, eu não estou falando do aplicativo ser acessível só, né? Sim, o atendimento O também, o suporte. atendimento, o Uhum. suporte, desde o momento em que eu instalo o Nubank, né, no meu aparelho, até o momento em que eu faço uma transferência, um Pix, pago uma conta, recebo um Pix, sei lá, todo o ecossistema funcionando, eu tenho autonomia. Isso que é o mais importante. Uhum. Porque, não, mas tem o banco XPTO que é acessível ao aplicativo. Sim, vários são acessíveis ao aplicativo, mas na hora de você ativar sua conta, você não consegue, porque precisa de reconhecimento facial, né? Uhum. Na hora de fazer qualquer alteração na sua conta, você não precisa de alguém que enxerga. Aí, a hora que você vai ligar para o suporte do banco, a primeira pergunta que te fazem é o seguinte: não tem alguém para te ajudar? É, Não é? A resposta é não. Se eles tivesse, eu não pensam que a tava te gente tem ligando. babá, né? Se eu tivesse, eu não tava te ligando, né, minha filha? Então, não é assim que funciona, né? Agora, o Uhum. Nubank não, ele te dá uma experiência inclusiva do começo ao fim. Não é pago, não estão falando de propaganda paga, muito pelo contrário. Não, Seria ótimo seria ser ótimo. patrocinado pela Apple e pelo Nubank, né? Mas ainda não chegamos lá, né? Ai, que sonho, gente. Então, só para dar dois exemplos, né? Do que é o consumo inclusivo, né? E voltando à compra por impulso. Né, que a gente começou falando. Aliás, você quer dar algum exemplo? Você lembra de algum exemplo aí? Não, eu acho que o Glauco teve uma experiência boa com o Nubank, mas eu não vou saber te contar. Eu acho que foi alguma coisa com suporte, Uhum. que ele tem conta no Nubank, e eu acho que foi relacionado a essa questão do reconhecimento facial e tal. Uhum. E foi sensacional mesmo, Exato. realmente. Eu acho que essa parte também é muito importante, né? Essa questão do atendimento pós compra, Pós, vamos dizer exato. assim, ou pós Uhum. ou Pós-venda, em né? relação ao serviço, né? Sim, sim. Pós-venda. Como eu relatei aqui das Casas Pedro, aquela história da maquininha que os caras Uhum. resolveram, foi super bacana. Essa que eu fiz o vídeo lá para o nosso Instagram, né, sobre o cartão Uhum. o Da Vale caixa de alimentação, né? Alimentação, Uhum. Sim. que também foi uma boa experiência de você reportar um problema de acessibilidade e ele ser resolvido. Estou usando direto QR Code, né, no Uhum. celular. Então isso é muito importante também, né? Não, Sim. não achar que mais um ceguinho reclamando, deixa ele lá, deixa ele esperar Exato. lá, que Exato. depois a gente vê isso, né? A pessoa que pensa assim, Rê, não conhece a máfia da Cegolândia, né? Não, Porque já que não dá pra ir pelo lado assim, a gente ameaça, né? Fala assim, olha, é.
Presta atenção, nós vamos soltar na máfia lá, ninguém mais vai comprar seu produto. Pode crer. A gente acaba tendo algumas experiências interessantes, né? Eu posso citar aqui o restaurante que a gente almoça aqui quase toda semana, que é o restaurante do Alfredo. Um abraço pra eles, pro Manuel e tal, o pessoal lá. Assim, eles têm um atendimento bacana sem precisar. É nisso, né? É o que eu falei, como que eu posso te ajudar? Sabe? Outro dia o cara veio com uma maquininha touch pra gente pagar. Ele mesmo se tocou e falou: ih, peraí, pessoal, isso aqui é touch, não dá não. Peraí que eu vou trocar pra pegar outra lá. Sabe? Ele mesmo se tocou, ele mesmo viu. Né? É um atendimento bacana. É atitude. Atitude, acho que muda completamente a coisa, né? Então, É isso aí, atitude. E é muito mais simples do que parece, muito muito, mais. muito mais, muito mais. É isso aí. Bom, mas é isso aí. Se você quiser tornar essa questão simples, não souber nem por onde começar, contrate o Papo Acessível, né? Estamos por aqui. Isso, estamos aqui. Estamos por aqui. É só procurar a gente nas redes sociais, @Papo Acessível no Instagram, facebook.com/, Papo Acessível. Em tudo quanto é lugar você vai achar como @Papo Acessível. Certo, Renatinha? Certíssimo. Então hoje, excepcionalmente, nessa quarta-feira, a gente fez uma gravação, não foi ao vivo, mas fique ligado, fique ligada, fique ligade que semana que vem estaremos ao vivo novamente, certo, Renatinha? Ok, certíssimo. E vamos ver se os outros funcionários aparecem, né? Opa! Vamos ver, né? Esse povo aí, olha, que silêncio que tá aí nesse estúdio, gente. É isso aí. Isa, obrigado, viu, pelo suporte, como sempre. Beijo, Isa. Valeu, pessoal, até semana que vem. Valeu, até mais.